Gente, ontem eu vendo as informações e tal, e tentando concatenar as ideias pro programa de hoje, eu me vi preso a uma fala do ex-presidente Bolsonaro na manifestação que tivemos em São Paulo, na Avenida Paulista. Aproximadamente 12 mil pessoas, pouco mais de 12 mil pessoas, e aí nem sombra do que já foi essa apresentação, evidentemente. Vamos lá, esse ato foi convocado pelo ex-presidente Bolsonaro e também pelo pastor Silas Malafaia. Durante o discurso, o ex-presidente voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, ele falou de acusações de tentativa de golpe. A fala dele é bastante emblemática. Nós vamos colocar um trecho da fala do ex-presidente, mas depois que ele fazer a fala do final, aí eu vou fazer uma conexão com uma outra informação que a gente tem de um levantamento que foi feito para a gente tentar entender o que de fato acontece no Brasil. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro na manifestação de ontem na Avenida Paulista. Tivemos até a tal cartinha pela democracia, que me tirando de lá, estariam garantindo a democracia no Brasil. Olha que eles botaram no meu lugar. Se fala em golpe, quem tirou o cara da cadeia? Quem o descondenou? Quem botou a mão pesada na balança do TSE? Quem o colocou na presidência da República para pagar vexame agora? Como acabamos de ver, a Embraer perdendo um contrato de 15 bilhões de reais. Uma empresa outra. Porque na Rússia estavam ao lado ditadores e criminosos de guerra, o atual presidente do Brasil. Outras consequências virão. Nós temos como resolver o Brasil. Me permita repetir. Me dei 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. 7 horas e 43 minutos. Repita. 7h43. Por que eu tô tentando chamar a atenção de vocês para essa fala final? Ele quer 50% do Congresso Nacional. Porque tem um levantamento feito pelo Tendências Consultoria, foi encomendado pelo jornal Globo, falando de decisões recentes do Parlamento Brasileiro, estão gerando muito impacto aí. Mais de 100 bilhões nesse ano. Entre medidas estão aí o aumento do número de deputados, renegociação de dívida dos estados e também a manutenção de benefícios fiscais. E aí é um estudo bastante interessante, fala de muitas medidas que pressionam os cofres públicos, como mudança, por exemplo, no setor elétrico, que podem custar muito dinheiro ao governo brasileiro. E aí, enquanto áreas essenciais, de alguma maneira, o Congresso tem feito mais do que aquilo que a gente coloca. É uma tendência, é uma mudança, o Congresso mandar mais do que o Executivo? Essa é uma pergunta que se coloca. Emendas parlamentares, pressão política. E eu não estou falando aqui por conta de Lula e Bolsonaro, porque o próprio presidente Bolsonaro fez esse mesmo movimento, um movimento que era contrário ao Congresso, dizia que não se aliaria a ninguém do Congresso, ao Centrão. Obviamente, teve que se readequar para conseguir um mínimo de governabilidade enquanto esteve por lá. E agora, essa mesma pressão se faz diante do governo que se coloca vigente. Né? Então, todas essas coisas, assim, para a gente resumir, essas ações combinadas do Congresso e do governo estão tornando cada vez mais difícil o equilíbrio das contas públicas e o que compromete de forma contundente aí a retomada do crescimento econômico no país. É uma briga, um cabo de guerra sem fim. E aí o Bolsonaro me traz uma fala dessa, dizendo que ele nem precisa ser presidente e se ele tiver metade do Congresso, quer dizer, não importa quem vai ser o presidente, também não vai governar. Esse mais ou menos esse é o viés. O Daniel Matos, essa eu começo com você, pra gente tentar entender essa... É um cabo de guerra eterno se a gente for levar por esse lado. Sempre vai ter que alguém abrir mão, e eu não sei se é o povo que tá abrindo mão ou se é político. Eu acho que o político nunca abre mão de nada. Nunca abre mão, Paulo, e o Bolsonaro faz o que ele vem fazendo sempre. Essas manifestações, acho que ontem 4 governadores lá junto com ele, mas ele vem já meio que tentando deixar claro que ele quer fazer metade do Congresso e ter a maioria no Senado, independente dele disputar a eleição ou não.
Acredito que não pode parecer, mas parece que está abrindo mão de uma disputa para a presidência para tentar eleger o maior número de deputados federais e senadores pelo país. Acho que isso vai ajudar muito, visto aqui no Paraná o pré-candidato ao Senado dele, o Felipe Barros, lidera as pesquisas, né, essa última que saiu. Ele vai ter muita força para eleger, sim, senadores, deputados federais. Mas acho que não dá para abrir mão ainda da eleição para a presidência. Claro que ele ainda está inelegível, tem muita água para passar debaixo da ponte. E ali o Caiado, que é o governador de Goiás, não estava presente. Ratinho Júnior de Férias também não estavam presentes ali no evento, que são pré-candidatos ali à sucessão dele e que querem o apoio dele. Bolsonaro é um cabo eleitoral que todos gostariam de ter ali, principalmente quem atua pelo centro-direita, querem o apoio de um ex-presidente, quer ter o apoio dessa massa. Acho que o Bolsonaro tá ali fazendo esse jogo, vai, não vai, independente, se for eu, se não for, quero maioria no Congresso, quero maioria no Senado, se eu não tiver, eu consigo governar. Mas espera aí, será que você vai ter essa caneta toda se o presidente da República for um exemplo, o Ratinho Júnior, for um Ronaldo Caiado, ou se for um Tarcísio de Freitas? Será que vai continuar mandando nos senadores e deputados federais sem ter caneta na mão? Eu acho que o Bolsonaro, né, tem que ter um pouco mais de cautela. As palavras dele têm, né, uma força muito grande, cria-se uma expectativa muito grande, e nessa hora acho que é o momento de junção, de união dessa ala, para que se possa ganhar do Partido dos Trabalhadores nas eleições do ano que vem. Ô, Fernando Tupan, eu vou com você. Quem manda no Congresso manda mais que a presidência, Tupan? Certamente, Paulo Caetano, porque o Congresso faz as leis e o Executivo tem que só administrar e cumprir. Mas eu achei engraçado ali, se eu falei colisão, eu falei errado, né, Rigon? É coalizão. Eu vou dar uma olhada no programa que eu quero dar alguma risada. Mas, Paulo Caetano, o poder de Bolsonaro está sendo pulverizado. Por exemplo, aqui em Curitiba, surgiu na sexta-feira o boato que o vice-prefeito Paulo Martins vai sair do PL, que é o partido do Jair Bolsonaro, para ir, pasmem, Paulo Caetano, para o Novo. Então o Novo vai ficar muito forte e o Deltan Dallagnol assim está colocando o partido num outro patamar. O Rigon, eu sei que ele tem algumas restrições, alguns membros do Novo aí em Maringá, mas se prepare que o Novo vai se tornar maior do que a gente possa imaginar. E o que acontece com essa movimentação? O Paulo Martins vai, e olha que não será surpresa se ele disputar a cadeira do Senado contra o desgosto, trazendo desgosto para o Felipe Barros e para o Fernando Jacob. Paulo Caetano? Professor Jorge. Paulo, essa conjuntura, tá, professor? Ok. Juntando a fala do ex-presidente, com essa questão toda do Congresso. Eu entendi, vou fazer uma de Tupã. Outro dia a gente criticou aqui aquela questão de fundo musical do prefeito. Né? Olha, o fundo musical não vai. Agora, nós aí ouvimos um fundo musical. E claro, que fundo musical é esse? Um fundo musical suave. E todos sabem que a música acompanhada de uma fala nos atinge diretamente nosso emocional. Agora, a música era evidentemente de um baixo astral gigantesco. Evidente baixo astral. Portanto, aquele chororô que tem que ser necessariamente colocado no seu devido lugar. Se o chororô dele é por ele e para ele, não chora por mim, né? Mais ou menos essa história. Agora, a situação política não se reflete no discurso do Bolsonaro. O fato da discussão do INSS, aquelas fraudes e toda essa história, é um campo de discussão. Porque o Bolsonaro não está discutindo isso. O Bolsonaro está discutindo a sua própria sobrevivência, a minha sobrevivência. E aí as pessoas começam a entender que não é bem assim, Deus, pátria, não sei o quê, mas é primeiro ele, segundo ele, terceiro ele e, claro, a família é a família dele. Me parece que esse discurso cansou e as pessoas mais extremistas, menos informadas, continuam o defendendo. O Tarcísio de Freitas já o deixou de lado. E o Valdemar está aí também dizendo, você fica de presidente de honra porque é a única presidência que você vai ter daqui para frente. Tchau, Bolsonaro. O próximo lugar
chama-se hashtag, onde que é mesmo? Apuda. Emerson Celestino, sua vez. O professor acabou de acordar e sonhou, né? Teve esse sonho com o Tarcísio, com o Valdemar. Esqueceu que o Tarcísio está lá, é um fiel escudeiro do presidente Bolsonaro. Falta um pouco de empatia, né, de algumas pessoas em relação a figura do presidente Bolsonaro, que consegue levar uma multidão para Paulista. 12 mil pessoas para a Avenida Paulista. Independente. Vamos cortar. Deixa ele raciocinar. O presidente do senhor não consegue levar, acho que nem isso, né? De forma natural e orgânica, né? Se não for pago, né? Ter o pãozinho com mortadela lá, o presidente do senhor não consegue levar isso na Paulista. Isso está bem claro. Então, assim, falta um pouco mais de empatia com a pessoa, né, que levou uma facada em 2018 e passou por tudo que está passando, sendo detonado diariamente desde 2018 pela velha imprensa. O presidente Bolsonaro, ele deixou um ativo político, né, isso está bem claro. É só perguntar para os presidenciáveis, né, do centro-direita se gostaria de ter o presidente Bolsonaro como fiel escudeiro, né, porque foi criado o bolsonarismo, esse termo bolsonarismo foi criado pela esquerda, né? Pejorativamente criado pela esquerda. E o bolsonarismo está criado, né? 30% da população é bolsonarista, né? Isso, todas as pesquisas, Paraná Pesquisa já publicou isso, e outros institutos também publicou que o Bolsonaro hoje tem 30%, não passa disso. Como o Lula também tem 30% e 40% deriva ali. Em relação ao Paulo Martins nunca foi Bolsonaro, né, de corpo e alma, nunca foi um bolsonarista, né? Então ele está no caminho certo, indo pro Novo, já que o Novo tem cargo de confiança de vereadora aqui de Maringá, de ex-deputado, né, o Deltan, que vive criticando o presidente Bolsonaro. O próprio Sérgio Moro também não sai em defesa do presidente Bolsonaro. Então, assim, tá tudo caminhando como o Ratinho gostaria de que caminhasse a situação do presidente Bolsonaro. Visivelmente emocionado ontem, parece um discurso de despedida, né, do eleitor, mas não do bolsonarismo, né? O bolsonarismo continua. E o presidente Bolsonaro me parece que está tirando a candidatura para algo maior que a gente vai ver daqui para frente, que pode ser anistiar o pessoal do dia 8, né? Ou algo maior que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Já que o judiciário é imprevisível. Ângelo Rigon. Legal, fez eu lembrar agora do discurso do Silas Malafaia. Tem um podcast, procure na internet, conta a vida dele, muito interessante. Mas ontem ele falou algo que eu admiro. Ele falou da direita vagabunda e sacana. Ele se referiu fortemente à questão da direita vagabunda. E aí parte da direita estava do lado dele, em cima do coisa. Mas o que eu vejo é que a repetição de 2018, aquela campanha que ele fez, que ele não estava nada, né? Ouve-se falar, tá de facada e pão com mortadela de novo. Ele não tem o que apresentar. Foram 4 anos em que o Brasil só evoluiu. E o que ele faz agora, a última foto que ele tirou ontem no evento de ontem, com musiquinha no fundo, parecendo propaganda eleitoral, foi com a família. Só tinha Bolsonaro do lado dele. Não tinha outros. Então, a gente tá vendo que a direita, ou a dita direita, quer se separar dessa Favor questão. Tava lá, né? E se viu, você paga 200 conto, ele custa no mínimo 200 mil reais por mês como deputado. Para fazer o que ele fez ontem, você contar assessor, se você ouviu, ele gravou um vídeo gritando, mas vou publicar hoje, gritando assim, fora Xandão, olha que legal, você paga 200 conto para um cara ter um negócio lá, votar coisas importantes para o país, participar de sessões e o cara sobe na Paulista, em São Paulo, vai dizer fora Xandão, olha que coisa linda. O Bolsonaro devia ter, naquele depoimento que ele fez ao Moraes, o mesmo comportamento que ele teve lá ontem. Ele fala para uma bolha, continua falando para a bolha, só que essa bolha está diminuindo, está enxugando. Né? Basta ver quem estava lá em cima. Será que na basta economia... ver o público. Não, a não ser que a matemática erre, porque de 44 para 12 é diminuição, não é multiplicação. As pessoas têm prioridade. Não, mas ele está tentando repetir a estratégia, usando inclusive a mentira.
falando desse negócio da Embraer, a Embraer bateu o recorde no Paris Show. Trouxe 3 bilhões e 600 de venda. Então ele se apega a coisas, desinformações, para tentar fazer a cabeça de quem está indo. Não, mas hoje é tão fácil conferir as coisas, né? A checagem de notícia hoje permite que as pessoas não caiam mais num discurso facinho, aquele 171 que entra pelo ouvido. Regiane? A opinião realmente é de cada um, mas a conta de todos, infelizmente. Né? Não dá para ouvir que o querido Bolsonaro está sendo detonado na internet depois que ele vai a um tribunal chamar os seus seguidores, apoiadores de malucos, né? Isso foi há pouco tempo e, infelizmente, o brasileiro tem memória curta. Eu espero realmente que haja uma mudança, que ele tenha a humildade de passar sem esse bastão para outra pessoa, para que a gente tenha a possibilidade. Gente, eu sou de direita, eu votei na direita, eu votei no Bolsonaro porque eu não votarei, nunca votei no Lula. Isso é uma opinião minha, isso é um posicionamento meu, mas assim, a gente tem que ter alguém que realmente faça alguma coisa, que realmente não espirre quando a gente mais precisa dessa pessoa, né? E que, infelizmente, é o que a gente tem visto que tem acontecendo. Dá-me 50% que eu faça a diferença. A gente já teve uma pitada de Bolsonaro aí, a gente já teve uma oportunidade de ver outras coisas acontecendo. E é por isso, mais uma vez, que eu peço a você, eleitor, vamos fazer realmente a diferença? Porque, assim, esperar uma reforma que deveria acontecer dentro da política, a gente vai morrer esperando que não vai acontecer. A gente só vê o aumento de cadeiras, a gente só vê essas trocas, essas manipulações que naturalmente acontecem, mas cada vez pendendo mais para o interesse próprio. Então, cabe a você. Usa a consciência e vamos votar direitinho.